Bom dia a todos nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lope Villanueva. Desde já agradeço mais doações que recebo e continuemos dando esta empreitada para a gravação dos nossos conteúdos e inscreva-se neste canal. Faça esse canal ser divulgado e conhecido. Eu gostaria de tecer algumas considerações novas a respeito do senhor Jones Manuel e em particular daqueles que o defendem, afirmando que ele não apoiou as ações criminosas do Hamas com relação às mulheres israelenses, às mulheres judias que sofreram violência sexual, dizendo que ele acabou se justificando posteriormente no vídeo, que ele não era a favor de eventuais tipos de violência e blá 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 e etc. Esse tipo de argumentação é como se fosse a emenda pior do que o soneto, porque na pergunta objetiva que o seu adversário, o senhor Eduardo Moura, fez com relação a uma jovem israelense que sofreu inúmeras violências desse grupo terrorista, o senhor Jones Manuel simplesmente se recusou a responder. Pelo contrário, ele realçou claramente que, dentre as variadas formas de resistência, ou todas as formas de resistência contra o Estado de Israel, tudo é válido. Os fins justificam os meios e ele mesmo diz que não é sommelier de resistência. Ora, se ele está dizendo que não é sommelier de resistência, então ele está dizendo que ele não tem, ou pelo menos ele não se presta a avaliar critérios morais sobre o que ele acha que é resistência. E aqui nós temos a seguinte pergunta: o que o senhor Jones Manuel entende por resistência? Aqui nós temos o primeiro ponto, porque da feita que ele diz que violência sexual pode ser forma de resistência, então logo nada que seja imoral, desumano, pode ser necessariamente reprovável. E isso porque, além da violência contra mulheres, violência sexual, e não somente contra mulheres, mas também crianças, e não somente contra crianças, pode ser também contra homens, pode ser contra velhos, idosos, enfim. Tá? Ele conclui dizendo uma frase, ou pelo menos um tipo de chavão, que no meu humilde entender também me parece bastante perigoso e que mostra o caráter até mesmo diabólico do senhor Jones Manuel. Quando ele diz que do rio ao mar a Palestina será livre. É interessante esse argumento porque, da mesma forma que nós reprovamos a política israelense contra os palestinos, a lógica de criar um gigantesco Estado palestino sobre o Estado de Israel também implica pressupor que esse tipo de expansão causaria uma nova situação de crise humanitária e também de crise no que diz respeito aos direitos humanos. Porque vamos analisar por esse ângulo. Essa Palestina gigantesca que a esquerda idealiza, basicamente seria a expulsão de mais ou menos 7 ou 8 milhões de judeus do Estado de Israel, ou pelo menos do território que hoje é o Estado israelense. E evidentemente que isso só seria possível através da guerra, através da violência ou através de um outro lado de uma política de genocídio. É interessante isso, porque se por um lado a esquerda denuncia o genocídio contra os palestinos, ou então a destruição física, comunitária e cultural dos palestinos, por outro lado, a proposta do Sr. Jones Manuel, como a proposta de alguns defensores da Palestina, é o extremo oposto disso. É uma política em que os palestinos praticariam o extermínio dos judeus. Então, quer dizer, essa frase Free Palestine, né, do rio ao mar a Palestina será livre, isso implica também certas questões morais e éticas que esse pessoal não está preparado para pensar ou simplesmente não quer revelar para você. Há uma ideia muito ingênua, e no meu entender muito tosca, a de que a criação de um Estado palestino e judaico seria possível. Né? Não sei se o Breno Altman defende essa ideia, mas muitos membros que são comunistas, são de extrema esquerda, defendem a ideia de um Estado palestino judaico. O que me parece uma coisa completamente absurda, porque nós temos dois povos que se odeiam, dois povos que estão
num embate violento. Então, logo, querer juntar dois povos que se odeiam no mesmo estado é levar a uma situação de guerra permanente em que não se resolverá os conflitos entre os dois povos. Muito pelo contrário. E isso sem prejuízo do fato de que, do ponto de vista político, culturalmente falando, os israelenses são diferentes dos palestinos. Os árabes são muito mais propensos a regimes autoritários do que os israelenses. Querendo ou não, com todas as deficiências da política israelense, com todas as deficiências morais que hoje Israel passa, não se pode negar que o Estado de Israel é um Estado democrático liberal e é um Estado que copia o modelo ocidental. Então, querer conciliar duas culturas políticas num mesmo território e pressupor que isso vai resolver o problema, eu acho que é piorar a situação. E nós podemos ir mais além. Quando se fala da questão do Estado palestino, não da forma como foi considerado em 1948, mas da forma como a extrema esquerda coloca, partindo da pressuposição de que o Estado de Israel seria absorvido, a pergunta que não quer calar é: onde se colocará milhões de judeus? Esses milhões de judeus serão sujeitos à autoridade palestina? Serão sujeitos ao Hamas? É claro que uma população ressentida como a Palestina, tendo um poder de Estado contra um povo que, segundo essa lógica, será destituída de um Estado, é óbvio que nós teremos uma nova crise humanitária. Porque os palestinos serão tentados a praticar a expulsão ou o extermínio da população israelense. Isso é uma coisa óbvia. Aí nós observamos as opiniões irresponsáveis da esquerda. O que não quer dizer que a direita também não tenha opiniões irresponsáveis. Porque, querendo ou não, a população palestina tem o direito de existir. A população palestina tem o direito de ter um Estado. A população palestina tem direito a ter um país. Agora, o fato é que, tanto do lado palestino como do lado israelense, ninguém quer abdicar de certas questões que lhes são caras ou que eles acham que têm razão. Então, quer dizer, nem o palestino quer abdicar de certas coisas, nem o israelense quer abdicar de outras. Então fica num impasse permanente. E aí subjaz duas lógicas. Ou a lógica de um entendimento mútuo, em que os dois povos estarão entrelaçados pela paz, ou então haverá a tentação de um povo exterminar o outro. É isso que nós vemos na questão Israel-Palestina. E isso, evidentemente, é problemático porque implica inúmeras questões morais e éticas que nós mesmos não aceitaríamos se aplicássemos a política pura e simples de extermínio, seja do lado israelense, seja do lado palestino. Então, a lógica da esquerda não é menos genocida do que a lógica da direita, ou pelo menos da extrema-direita israelense, ou então de alguns setores radicais de direita que querem, na verdade, a pulverização do povo palestino. É pitoresco que a esquerda atual, que hoje defende com unhas e dentes o Estado palestino, parece ter uma amnésia mental quando se esquece de que o Estado de Israel foi apoiado deliberadamente com armas e até mesmo reconhecimento diplomático pela União Soviética. Isso é muito interessante porque pessoas como Jones Manuel, pessoas como Breno Altman, adoram, por exemplo, Stalin, adoram regimes totalitários brutais. Mas só que o Breno Altman, que é judeu, e que é inclusive filho e neto de comunistas, e vocês podem ter certeza de uma coisa, que o avô dele, ou o bisavô dele, talvez fosse aquele comunista, stalinista maluco, enfim. Quer dizer, esse mesmo Stalin enviou armas para os judeus para combater os palestinos, para criar o Estado judeu, através da Alemanha Oriental e da Tchecoslováquia. Evidentemente que o Império Britânico apoiou a criação de um Estado judeu. Porém, durante muito tempo, os britânicos, apesar da promessa, ficaram reticentes na fundação desse Estado. E, inclusive, surgiram grupos terroristas judaicos que começaram literalmente a matar soldados britânicos no protetorado britânico na Palestina.
Então é interessante, porque até ontem, quem apoiou a causa judaica foi a esquerda. E agora eles são contra a causa judaica, enquanto, paradoxalmente, a direita liberal, a direita conservadora, ou então a direita anticomunista, apoia um projeto que foi largamente subsidiado pela União Soviética. E isso sem prejuízo de determinados grupos e partidos judeus que eram francamente socialistas. Isso é o que é o mais interessante. Aliás, o Estado de Israel é um Estado socialista. Pouca gente sabe disso. A estrutura jurídica do Estado de Israel é de um Estado socialista, desde 1948. Os kibbutz são inspirados no modelo soviético, o modelo kolkhoziano soviético. O Estado de Israel detém 90% da propriedade do país, ou quase todas as propriedades do país. Como apesar do fato desse Estado ser dono de quase tudo, existe evidentemente o direito de posse, o direito de comercializar esses bens, etc. Então, quer dizer, o Estado de Israel ainda guarda elementos socialistas, ainda que dentro de atividades capitalistas. Então, quer dizer, nós percebemos que dentro do discurso da esquerda existe um certo grau de hipocrisia, como também o próprio João Manuel revela uma certa hipocrisia em escamotear o fato de que, no fundo, ele apoia não somente a destruição do Estado, como também a destruição de um povo. E é interessante como a extrema esquerda, pessoas como Breno Altman, João Manuel e muitos outros, ficam choramingando, porque é um genocídio na Palestina, quando a própria ideologia deles também permite o genocídio quando é conveniente. Uma vez eu tive uma discussão com um sujeito que era integralista contra o sionismo, né, contra o Estado de Israel. E ele jogou as seguintes palavras, né? Tem que acabar com o o Estado de Israel é assim, assado, cozido, é opressivo e blá blá blá. Tá. Aí eu perguntei para ele, tá bom, você quer acabar com o Estado de Israel? Onde é que nós vamos pegar esses 7, 8 milhões de judeus que vivem lá? Aí ele enrolava, enrolava e não me respondia. Aí eu respondi assim, vem cá, a gente vai pegar esses judeus aonde? Vai enfiar na sua bunda? Vai enfiar no seu rabo? Vai enfiar no rabo da sua mãe? Não tem jeito, eles estão lá. E são um povo fortemente armado, é o melhor exército do Oriente Médio, não existe nenhum exército árabe que seja capaz de enfrentar o Estado de Israel. E eu diria que nem mesmo o exército iraniano seria capaz de enfrentar o Estado de Israel. Na verdade, no máximo, talvez pela tecnologia de drones, pela tecnologia de foguetes, o Irã poderia causar um certo dano ao Estado de Israel, como aconteceu, por exemplo, na Guerra do Yom Kippur. Porém, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista de serviço secreto, tudo Israel é superior. A tecnologia de Israel é absolutamente superior. E isso sem prejuízo do fato de que eles têm uma bomba atômica e nenhum país do Oriente Médio tem. Então nós temos inúmeras complicações aqui quando esse pessoal fala do genocídio. Porque, veja, eu não estou nem negando a possibilidade de haver realmente uma política genocidária em Gaza ou uma política de extermínio ou de expulsão da população palestina, destruindo o seu sentido de comunidade como também de território. Isso, de fato, é visível. Quando o Estado de Israel destrói 90% de um país minúsculo como Gaza e faz de praticamente toda a população virar refugiada, destruir hospitais, escolas, casas, quer dizer, tudo destruído, e essa população dependente de ajuda humanitária, sob pena de morrer de fome, porque Israel impõe um cerco sobre essa população. Então, quer dizer, claro, nós podemos sim conjecturar o aspecto moral disso e o aspecto ético, mesmo que nós reprovemos também o que o Hamas fez contra aqueles civis israelenses no dia 7 de outubro de 2023. Então, vejam que o posicionamento correto, ajuizado, é não tomar partido de um e nem de outro, porque ambos estão errados em algum ponto. Matar civis, matar mulheres, matar crianças, violentar ou coisa parecida é algo moralmente errado. Nenhuma causa justifica esse tipo de atitude moral. Então, quando o João de Manuel fala que toda forma de resistência é válida, ou que ele não é sommelier de resistência, ele está dizendo o seguinte, que os fins justificam os meios. E digamos que, de repente,
por alguma situação que, embora possa parecer-nos impossível atualmente, mas que pode acontecer, isso é possível, ainda que nos pareça inverossímil ou remoto, mas de repente haja uma mudança no equilíbrio geopolítico do Oriente Médio e os árabes comecem a ficar poderosos e Israel comece a ficar enfraquecido enquanto país do ponto de vista militar. E de repente, esses mesmos grupos que se consideravam oprimidos se utilizam de políticas de violência extrema em nome de uma suposta resistência. Digamos, os árabes, sei lá, ocupam o Estado de Israel e começam a se utilizar de uma política de violência sexual em massa contra as mulheres israelenses, ou contra as crianças israelenses, e assim sucessivamente. Ou políticas de escravidão, de opressão, e assim sucessivamente. Eu pergunto, isso poderia ser enquadrado nas variadas formas de resistência segundo a lógica do Sr. João de Manuel? Ou então, mesmo sequestrar mulheres israelenses e violá-las sexualmente, torturá-las psicologicamente, assim sucessivamente? Pela lógica do Sr. João Emanuel, a resposta é sim. E é interessante, quando ele respondeu, muito tempo depois, de que ele não era a favor de eventuais atos de violência ou coisa parecida, ele falou isso da boca para fora, porque no momento apropriado em que ele deveria responder, ele não respondeu. Aí, como ele viu que só falou merda, aí, claro, ele quis criar um pretexto para depois o pessoal dizer: tá vendo? Vocês editaram um vídeo. Vocês pegaram de uma forma parcial a declaração dele e não a declaração do conjunto, porque depois ele se justificou. Pô, pera lá, depois ele foi perguntado, ele foi acusado de defender isso e ele se esquivou. Mas por que ele se esquivou? Porque dentro da lógica da extrema esquerda vale esse tipo de método. E como ficou feio para ele, aí ele tentou consertar, mas a emenda ficou pior do que o soneto, porque ficou forçado. É a mesma coisa daquelas duas dondoquinhas feministas, marxistas, socialistas, a Carolina Sardá e aquela outrazinha lá do PSTU, que, mesmo sendo confrontadas com relação ao Vilela, no que diz respeito à violação sexual das mulheres, elas ficaram, assim, numa situação desconfortável de defender esse papo de resistência. E aí eles colocam um sentido muito abrangente disso. Vai chegar um ponto que nós veremos a esquerda propor o extermínio da população judaica. Eu não duvido de nada. Porque, na verdade, a essência da ideologia deles é uma essência totalitária. E quando eles berram a favor das mulheres palestinas, ou das crianças palestinas, ou das crianças iranianas, essencialmente, aquilo ali é um chororô a título de propaganda, porque dentro de certa lógica política, talvez esse tipo de ação seja aceitável se for para o outro lado. Claro, nós podemos até conjecturar assim que se os israelenses estão causando tanto sofrimento a outros povos, então, pela conclusão lógica, eles não teriam o direito de reclamar de um sofrimento oposto ou de um sofrimento contrário. Tá? E essa seria aparentemente a lógica da esquerda. Só que existe um problema em torno disso. Uma coisa é uma política de Estado. Ainda que boa parte da população israelense possa até apoiar essa política, mas apoiar essa política é diferente de realizar essa política. Então, baseado nessa lógica, alguém dirá que os atos de violência em massa contra mulheres alemãs pelo exército soviético é algo legítimo. Ninguém vai negar que o exército alemão, quando ocupou a Polônia, quando ocupou a Ucrânia, quando ocupou a União Soviética, praticou atrocidades contra a população soviética, contra a população judia, contra a população polonesa e assim sucessivamente. Contra os belorussos, invadiram aldeias, queimaram pessoas vivas, enfim, fizeram coisas abomináveis. Mas isso não justifica, evidentemente, o extremo oposto, quando os soviéticos, invadindo os territórios do leste europeu, começam a fazer pilhagens em massa e violências sexuais em massa contra as mulheres, as crianças e os velhos. E mesmo na Alemanha, mesmo em Berlim, mesmo em vários territórios da Alemanha, onde havia inúmeros soldados soviéticos transformando as mulheres alemãs em presas fáceis. Então a gente vai justificar isso?
A gente vai dizer: "Não, isso aí é um ato de vingança, isso é um ato de justiça"? Houve violências coletivas contra mulheres alemãs. Soldados faziam filas para atacar uma mulher, por exemplo, e quase sempre matavam essas mulheres. Ou quando não matavam, evidentemente o sofrimento dessas mulheres é indescritível. Essas mulheres não pegaram armas contra os soviéticos. Essas mulheres não invadiram a União Soviética. Elas estavam na Alemanha. Ainda que uma e outra pudesse ser simpática ao regime nazista, no entanto, essa simpatia poderia ser contextualizada dentro de uma situação de uma ditadura, dentro de uma situação de propaganda e muitas outras questões. E mesmo que apoiassem o regime nazista, ainda assim é desproporcional pegar uma mulher que só por uma questão de opinião, ou um velho, ou uma criança, ou uma senhora de 70 anos, qualquer que seja, praticar atos tão bárbaros como esse. Então, observem que a extrema esquerda fica numa sinuca de bico aí. Porque, por um lado, eles adoram alardear elementos humanitaristas, elementos dos direitos humanos e assim sucessivamente. Mas, por outro lado, eles admitem essas táticas dentro de certas circunstâncias políticas. Táticas imorais e desumanas. Veja, existe uma coisa chamada resistência. O seu povo está sendo oprimido, existem soldados ocupando seu território, como no caso os alemães ocuparam o território de vários países da Europa, e que havia realmente atos contra esse exército, atos contra esses oficiais e soldados e assim sucessivamente. Outra coisa bem diferente é a violência generalizada sem qualquer limite. E que no final da história, o oprimido acaba virando opressor. Então não há essa discussão moral. E o que podemos concluir do João Manuel? Eu posso simplesmente concluir que João Manuel é uma das pessoas mais abomináveis da internet. E não só ele. Hoje, mais do que nunca, a extrema-esquerda cresceu muito. Cresceu bastante. Vide pessoas como, não somente o João Manuel, o Breno Altman, o Ian Neves, o Gaiofato, o Gustavo Machado, o Elias Jabbour e muitos outros. O mais interessante é que muitos desses ativistas de esquerda são muito bem articulados. E eles quebram muito o padrão que é comum do que a direita pressupõe, de achar que eles são aqueles militantes burros do tipo que o mamãe falei tira sarro. Não, eles não são desse nível. Claro que eu acho que o Ian Neves e o Gael Fato são os mais fracos da militância, assim. Eles são os mais bobões, assim, os mais otários, assim. Mas quando você pega um sujeito como o Gustavo Machado, o Elias Jabbour, mesmo o Johnny Manuel, que não sendo necessariamente muito brilhante, mas ele tem uma certa articulação, então existe um nível de pessoa ou um nível de debatedor que é bem diferente daquilo que a direita faz caricatura. E é por isso que em muitos debates, muitos direitistas se deram mal. Por quê? Porque eles se limitam a falar sempre aquela coisa do menos Marx, mais Mises. Ou então repetem chavões, porque boa parte da nossa direita, nós temos que realmente reconhecer, é iletrada, não tem leitura. Pergunte, por exemplo, sei lá, a um Adrilles Jorge, pergunte lá para esses idiotas todos aí, quais livros eles leram sobre a União Soviética, quais livros eles leram sobre Marx. Eles não leram nada. Eles simplesmente são repetidores de chavões a lá Olavo de Carvalho. Eles ficaram no tempo do Olavo de Carvalho. Eles não perceberam que a esquerda aprimorou seu discurso. A esquerda aprimorou seus quadros. E hoje, Elias Jabbour come e cospe os ossinhos de qualquer liberal. O Gustavo Machado é a mesma coisa. E existe um traço interessante da esquerda que é o seguinte: eles estão convencendo muita gente porque muitas pessoas ficaram decepcionadas com a direita, ficaram decepcionadas com os liberais. Os liberais e os conservadores mostraram ser abertamente malucos, eu não digo nem corruptos, eu digo loucos. O bolsonarismo depreciou a direita de tal forma que muitas pessoas com raiva viraram esquerdistas. Eu conheço muita gente assim, eu tenho amigos meus que até ontem tinham uma posição aparentemente mais conservadora e de repente, de uma hora para outra, vieram de esquerda. Por quê? Porque ficaram enojadas das posições da direita, seja ela de natureza liberal, seja ela de natureza conservadora. Então, quer dizer, nós observamos claramente que
A extrema esquerda está crescendo na internet. E o mais, assim, aterrador desse pessoal é que, ainda que eles sejam bem articulados, ainda que eles falem alguma coisa com propriedade, ninguém vai negar que o Gustavo Machado tem sacadas interessantes. Ninguém vai negar que o Elia Jabu também tem sacadas interessantes. Só que a proposta que eles pregam é perigosa. É autoritária, se não totalitária. Se fosse aplicado na prática, num país como o Brasil, nós viveríamos uma ditadura. O Elia Jabbour é entusiasta da ditadura chinesa. E quando ele faz a divulgação da ditadura chinesa, ele o faz justamente para que nós sigamos esse modelo para o Brasil. O Gustavo Machado, que é um trotskista, que é o Partido dos Fuzilados, segundo o Rogovin, né, o Vadim Rogovin, que ele cita, inclusive, numa das biografias dele, o nosso querido amigo do Partido dos Fuzilados também preconiza atitudes violentas de tomada do poder, como também atitudes violentas de um regime que não reconhece limites para os seus fins. O Ian Neves consegue ser até pior, porque ele é aquele burguesinho metido a besta, sabe? Que encontrou numa ideologia uma tábua de salvação. E parece assim uma criança mimada. Aliás, eu acho que o revolucionário é, acima de tudo, uma criança mimada. Porque eles têm um traço muito peculiar de rebeldia a tudo contra a autoridade, mas quando eles são autoridade, eles são completamente absolutistas. Porque eles são extremamente egocêntricos. A mentalidade do radical de esquerda é uma mentalidade egocêntrica. Eu diria que é uma mentalidade romântica e individualista em muitos aspectos. Por quê? Porque ele acha que a causa dele vale tudo, que a causa dele é o centro do universo. Eles são, por assim dizer, os filhos do Nechayev. Para quem não sabe, Nechayev foi um militante revolucionário russo que escreveu um livro chamado Catecismo Revolucionário. E ele dizia no Catecismo Revolucionário que quem milita pela causa da revolução não tem pátria, não tem família, não tem mulher, não tem filhos, não tem nada. Tudo vale pela revolução. Tudo que seja a favor da revolução é válido, tudo que seja contra tem que ser eliminado. Quer dizer, não tem nenhuma consideração por nada. Só pela causa. E em nome da causa, vale qualquer tipo de amoralidade. Então nós temos aí os filhos de Nechayev. Só que eles são um pouquinho mais sofisticados. E, aliás, o movimento socialista é cheio de pessoas intelectualmente sofisticadas. Só que a direita brasileira é burra. A direita brasileira é rasa. A direita brasileira ainda tem aquele pensamento típico do bolsonarismo. Eles não estão preparados para debater com essas pessoas. Eu posso dizer que talvez uma das pouquíssimas pessoas que fazem diferença nesse meio, e mesmo assim eu acho que ele precisaria aprimorar outras questões, é o Thiago Braga. Eu acho que o Thiago Braga faz uma boa divulgação de biografias históricas a respeito do movimento comunista, a respeito dos movimentos de extrema esquerda, etc. Mas ainda assim também ele tem alguns elementos que, no meu entender, são bastante limitados. Por exemplo, uma dimensão sociológica mais apurada, ou uma dimensão histórica mais abrangente, porque a história, ela não é somente a descrição de fatos, é a forma como nós devemos entendê-las, tá? A forma como devemos entendê-las. Tudo bem, eu acho que a crítica que ele faz aos comunistas é muito boa até. E isso aborrece o Gustavo Machado, justamente porque o Gustavo Machado acha que a única interpretação correta e viável é uma interpretação trotskista, a interpretação da linha do pensamento dele. E eu acho até cômico ele ser trotskista, porque se a Revolução Russa vingasse nos termos da Revolução Russa, o senhor Gustavo Machado seria simplesmente eliminado, como de fato Trotsky foi eliminado, como os correligionários dele foram eliminados como os hereges da Revolução Russa. Mas é assim, é o pensamento da esquerda, pelo menos da esquerda revolucionária, da esquerda radical. Para os outros é paredão de fuzilamento. Para eles, claro, são os glórias. Agora, quando o paredão de fuzilamento vai para eles, eles são os primeiros a reclamar os direitos humanos e de repente lembram que existe uma democracia liberal burguesa. Porque, claro, muitos deles, inclusive, se utilizam dos expedientes jurídicos da democracia liberal para se protegerem, para se respaldarem, seja em matéria de indenizações, seja em matéria de cobranças por justiças ou reparações e assim sucessivamente. Isso é muito engraçado, até. É muito engraçado. Quer dizer, em algum ponto, eles reconhecem alguns direitos da democracia liberal ou da democracia burguesa para se respaldar e tirarem dinheiro da população, diga-se de passagem. Veja no caso do regime militar. Muitos desses cidadãos que reivindicaram indenizações até milionárias contra o Estado brasileiro o fizeram dentro da lógica da democracia liberal, dentro da lógica da democracia burguesa. Porque eles não fariam, por exemplo, se fosse a China comunista. Se fosse a China comunista fuzilando a família inteira deles, a China comunista jamais reconheceria os direitos dele de reparação. Só a democracia reconhece de alguma forma.
com todos os defeitos que a democracia tem, diga-se de passagem. Então, meus amigos, é isso e até a próxima.